Olá, muito bem-vindas e bem-vindos ao Qualicast, o podcast da plataforma Qualifica. A plataforma Qualifica é uma plataforma de cursos, carreiras e jornadas educacionais que permitem às pessoas se aprimorar como sujeito, como profissionais e como cidadãos. Nós contamos com mais de 170 cursos, além de um MBA totalmente online, que a gente tem muito orgulho de divulgar. Esse nosso podcast tem cada semana um convidado diferente, especial, e um assunto que é pertinente não só no mundo corporativo, mas também em outras searas. E eu tenho hoje aqui comigo um grande amigo, que é o André Maciel. Eu não sei se eu posso falar o apelido dele, Pode. Posso, O André Maciel é mais conhecido como Gabiru. Eu sou o Rafael Ávila, também conhecido como Rafão, e eu trouxe o André, gente, que é uma pessoa muito especial e talvez um dos maiores especialistas no assunto que a gente vai tratar hoje, que é empreendedorismo de impacto. Antes de eu passar a palavra para ele, eu queria contar um pouco dessa jornada dele, dessa experiência através do seu currículo. O André, ele é formado em comunicação, comunicação e trabalhou durante muitos anos também como uma das lideranças da IESEC. A IESEC é uma referência no mundo, de intercâmbios, de formação profissional, e ele vai contar um pouquinho desse projeto. Então, ele, além de formar em comunicação social, ele trouxe essa experiência dele internacional. Eu sei que ele fez um intercâmbio na Índia, e ele vai contar isso para a gente. Mas ele também, gente, é um dos principais fundadores do Impact Hub no Brasil. O Impact Hub em Belo Horizonte foi cria dele, e onde ele atuou durante quase 13 anos. E para quem não sabe, o Impact Hub é uma referência em empreendedorismo social e outras formas de empreendedorismo, muito antes disso virar modinha, André? Então, muito obrigado por aceitar esse convite. E atualmente ele é um consultor nessa área, Então ele está trabalhando não só como consultoria em empresas, mas trabalhando com ESG, que foi um episódio, um assunto que a gente tratou em outro episódio, ele vai falar, mas também de empreendedorismo de impacto. Queria te agradecer e que você corrigisse alguma coisa que eu falei a respeito do seu currículo, contasse um pouco da sua trajetória. Muito obrigado por aceitar o convite, cara. Não, que legal que eu não passei o currículo, como você falou, meio que do que você sabe, Então, eu primeiro queria dar os meus agradecimentos a você, Rafão, a equipe do Qualifica. É uma honra ter sido convidado, é sempre bom bater esse papo aqui com gente que a gente gosta e de um assunto que faz parte, pelo menos, da minha vida, Nada a corrigir, não. Acho que você me apresentou super bem, Tá ótimo para falar para os meus pais, inclusive, o que é que eu trabalho, que até hoje eles não entendem muito bem. Legal, a gente vai convidar seus pais e os nossos amigos para a gente ouvir um pouco, porque fica aquela piada, Igual tinha uma série de TV chamada Friends, eu não sei se você se lembra, não é da sua época, não, Você Tá doido? Ele é mais novo que eu, mas tinha um episódio, gente, que eles faziam uma competição lá e eles perguntavam qual era a profissão de um dos integrantes, e ninguém sabia. Exatamente, os melhores amigos. Mas eu conheço, o que o André faz. E a gente começa, gente, com a nossa audiodescrição. Para quem está nos ouvindo, e não está nos vendo, eu vou começar descrevendo um pouquinho de quem eu sou, onde estou e tudo mais, para a galera que só está nos escutando. Bom, eu sou um homem branco, já na meia-idade, 45, rumando para os 50 anos. Eu sou branco, como eu disse, de olhos verdes. Eu tenho um bigode longo, mas mais longa ainda é minha barba. Eu estou com um pouco de cabelo que não penteio há quase 20 anos, Tenho a pele clara e hoje estou trajando uma camiseta de malha branca. E eu estou aqui no fundo da minha casa, então de um lado tem uma porta vermelha, um armário com televisão e algumas coisas, do outro tem uma cristaleira com uma samambaia em cima. Então isso aqui é para a galera mais ou menos identificar de onde eu estou falando e quem eu sou. Legal, vou tentar. Então, eu sou o André Gabiru, Sou um homem pardo, careca, de barba longa,
grisalha principalmente no queixo. Eu estou com um fone de ouvido daqueles que por sobre a cabeça, que tampam minhas orelhas, preto, o fone de ouvido. E eu estou num quarto na minha casa. De um lado tem uma porta de madeira, ao fundo tem um quadro, são 2 quadros, na verdade, um com mapa-mundi e outro com alguns prédios. E dá para ver também um móvel com algumas bonecas afro e alguns livros atrás de mim também. Legal. Como eu disse, né, gente, nosso episódio hoje tem como tema empreendedorismo de impacto. E aí são, obviamente, uma junção de 2 conceitos que são importantes, e a minha pergunta inicial é talvez a mais simples, né? Para você, né, André, o que é empreendedorismo e o que é empreendedorismo de impacto, né? Para a gente conceitualmente trazer isso para os nossos estudantes. Legal. Então, assim, o que é empreendedorismo, né? Acho que, para mim, empreender é criar valor para o trem, né? Então, assim, você se dispor de recursos, misturar, combinar esses recursos de uma maneira que eles tenham mais valor do que eles separados, e que esse valor não seja só para si, mas seja para alguma outra pessoa, né? Então, é muito mais um comportamento, né? Da gente, acho que, em geral, assim, você tem uma conceituação de empreendedor como um empresário, né? Uma empresária. Essa é uma das maneiras, né, de criar valor para outras pessoas, né? Provendo um serviço, oferecendo um produto, mas existem outras. Então, eu prefiro acreditar que o empreendedor ele é muito mais assim, uma maneira de se comportar frente a desafios, né? Então, é aquela pessoa que que tenta resolver problemas, que tenta fazer mais do que aquilo que se espera dela, apenas o que está no papel. Então, para mim, o empreendedor é essa pessoa, né? É a pessoa que ela é capaz de agregar valor, de gerar valor, né? Combinando alguns recursos que ela tem à sua disposição, e esse valor ele é percebido por outras pessoas que não só ela. Legal. Aí a gente vai para o conceito de empreendedor de impacto, né? O empreendedor de impacto, então, eu já disse do empresário, né? Então, um empresário, uma empresária, ele vai tentar oferecer um produto ou serviço e, digamos assim, no conceito tradicional, o grande objetivo dele é fazer com que a empresa dele gere mais lucro, né? E cresça e contrate mais pessoas, né? Gere mais empregos e tudo mais. Mas, no final das contas, o grande objetivo, ou o único objetivo desse empresário é fazer com que sua empresa seja lucrativa e que ele distribua esse lucro para os donos da empresa, né? Que a gente chama de acionista. O empreendedor de impacto, ele tem um objetivo combinado a esse do lucro. Ele também visa, muitas vezes, né, esse crescimento do negócio, esse crescimento do empreendimento. Vamos chamar só de negócio, porque terceiro setor também pode ser, né, pode se encaixar aí dentro desse conceito. Então, ele visa o crescimento da organização, mas o principal objetivo dele, além desse desenvolvimento, é também resolver alguma questão socioambiental. Então, esse é um objetivo, esse não é assim, uma beneficência que ele faz, não está no coração, está no core business, né, como a gente costuma falar, então está intrínseco na operação e na estratégia da organização causar esse impacto positivo, ou seja, resolver um problema social, ambiental, econômico, daquela região, daquela comunidade que ele está inserido. Então, em poucas linhas, é isso. Legal você comentar disso, né? Assim, porque o André, pelo que eu conheço, né, da trajetória dele, esteve muitas vezes ligado, né, a trazer a consciência sobre o impacto que os negócios podem trazer, né, nas diversas dimensões da sociedade. Eu acho que você, junto com algumas poucas pessoas que eu conheço, era uma vanguarda de um assunto que hoje, né, já está um pouco mais comum, mas eu acho legal fazer essa pontuação, né? Mobilizar recursos humanos, materiais, sociais, políticos, financeiros para gerar não só o crescimento da empresa, né? O negócio precisa crescer, mas também resolver uma questão social e ambiental. E aí você nasceu na área da sustentabilidade, né? Como
como profissional, de alguma forma. Acho que desculpa, eu achei que você ia perguntar e já te cortei, mas eu ia falar assim, às vezes é legal contar a história de onde que surgiu isso. Eu ia falar, você começou na verdade, você começou em outra área, entrou para a chamada área de responsabilidade social durante muito tempo, né? E depois foi naturalmente migrando para esse lugar, hoje que se fala de ESG, de empresas de impacto. Então, conta essa história e localiza, acho que, as pessoas para elas entenderem essa evolução. Legal. Então, contando um pouquinho da história, assim, eu sou daqui de BH, estou falando de Belo Horizonte hoje, eu sou daqui também. Eu estudei boa parte da minha vida em colégio vocacional, né, colégio católico, que eu acho que tem muitas escolas católicas aqui na cidade, eu estudei em uma delas. Essa questão do assistencialismo, do bem-estar social e de cuidar de quem mais precisa, são valores que eu acho que vinham desde essa época ali da infância e tal. Então, isso eu cresci fazendo esses projetos voluntários, né? Visitando asilos, visitando pessoas em moradia de rua, visitando idosos, enfim, doentes, etc., com sempre esse objetivo de voluntariado. Depois de um certo tempo, quando eu entrei para a universidade, eu fui fazer comunicação social. Eu enxergava o poder da publicidade, da propaganda, do jornalismo, da mídia, né? Isso eu estou falando em anos 2000, início dos anos 2000 foi quando eu iniciei minha faculdade. Então, eu tinha como grande objetivo assim, usar esse poder da mídia para redirecionar o jeito como as organizações funcionam, o jeito como as pessoas consomem, para algo melhor, algo que fosse mais coletivo e menos individual. E foi aí que eu encontrei a tal da IESEC, né? A IESEC ela é uma organização hoje presente, ela é internacional, o Rafael já comentou, e o que é interessante dela é que ela é gerida e formada por universitários, né? Então, assim, em todas as esferas, né, seja local, regional, nacional, internacional, a IESEC ela é gerida e formada por jovens universitários. Então, um paralelo que se dá para fazer são tipo as empresas júnior que tem, né, em vários cursos, principalmente os de gestão, né, que os alunos vão simular ali, vão atender clientes reais, inclusive, com aquele expertise deles. A IESEC é como se fosse uma empresa júnior internacional, mas o grande objetivo dela, ela surgiu em 48, então o objetivo original dela era a paz, né? Então, assim, pós-Segunda Guerra, e se a gente fizesse com que os jovens conhecessem as outras culturas, será que a gente, assim, evitaria uma próxima guerra mundial, né? Então, assim, se essas culturas se conhecessem mais, se entendessem mais, talvez a gente poderia reduzir esse problema. Então, ela surge para resolver esse problema, que na época era um problema muito grave, hoje a gente está vivendo novamente essa iminência de uma guerra mundial, mas em 48 isso tinha muito, né, fresco ali. E a IESEC ela foi evoluindo, né, e ela se tornou na década de 90, 2000, e imagino que até hoje, uma grande organização de formação de líderes conscientes. Então, o objetivo dela é que esses jovens, ao passar pela experiência que a IESEC oferece, eles se tornem lideranças, sejam corporativas, sejam no terceiro setor, seja em governos, seja como pais de família, mães de família, conscientes, responsáveis. Eu saio da IESEC e vou para a Índia, atuar como executivo de comunicação de uma multinacional de telecomunicações. Então, fui ter minha experiência corporativa lá, e foi lá que eu acredito que me bateu pela primeira vez uma vontade de resolver um problema. Assim, então, na Índia eu convivia, né, em hotéis e prédios de alta tecnologia, hotéis de 5 estrelas, tudo muito limpo, tudo muito, muito luxuoso. Mas você sai do hotel e a calçada já tem esgoto a céu aberto, tem pessoas em situação de miséria, tem violência contra a mulher, tem assim. Então, os problemas são inúmeros e não são isolados, né? Então, eu falei que eu sou de Belo Horizonte. Em Belo Horizonte você consegue passar uma semana, um mês em Belo Horizonte e ficar numa bolha na qual você só enxerga, né, assim, você não enxerga muito problema social se você não abrir seus olhos e não buscar.
a Índia não tem como não enxergá-los, né? Eles estão... e aí a gente criou lá, eu e outros estrangeiros, a gente resolveu fazer algo a respeito. A gente criou um projeto de educação focado em sustentabilidade. Então, era engraçado que nessa época eu lidava com jornalista e eu perguntava para jornalista o conceito de sustentabilidade e eles não sabiam falar precisamente. Eu falava, puxa vida, né? Um país que na época crescia 11% ao ano e poluindo adoidado e sem cuidar das pessoas, enfim. Então, eu criei o My Choice, que era esse projeto. A gente educava crianças e adolescentes. Isso era um projeto paralelo. Eu tinha o meu trabalho corporativo e aí, paralelamente, a gente criou esse projeto para crianças e adolescentes aprenderem o conceito de sustentabilidade na prática. Então, era um grande desafio interescolar. Eram diferentes escolas competindo num desafio de desperdício zero. Então, eles tinham que identificar algum recurso que era desperdiçado no seu ambiente, na escola, em casa, no bairro, e tentar criar um projeto que reduzisse isso a zero. Se fosse comida, se fosse energia, se fosse água, se fosse papel, os alunos decidiam. E aí eu gostei muito disso. Me pegou essa questão de, cara, é possível juntar uma ideia, juntar outras pessoas em volta dessa ideia, mobilizar um monte de recurso e criar algo que faz sentido. Esse projeto ele existe até hoje, né? Eu não faço mais parte dele, mas ele continua até hoje. Isso foi em 2008, então já vai mais de 10 anos aí. Um projeto educando jovens no conceito prático de sustentabilidade. Eu volto para o Brasil em 2009, vou trabalhar numa indústria com marketing, exportação, e aí sou chamado por umas amigas que falam, olha, enquanto você esteve fora, né, a gente estava aqui fazendo alguns eventos sobre carreira, sobre propósito, e a gente vê que tem uma galerinha, assim, é a minoria, não é a maioria, mas é uma minoria muito mobilizada de pessoas que querem criar seus empregos, querem ter carreiras mais criativas e mais para o bem, mais voltadas a criar bem-estar, a fazer impacto positivo. E nessa época aqui em BH não tinha nada sobre negócio social, não tinha quase nada sobre empreendedorismo, né? A gente tinha o Sebrae, que até hoje tem uma atuação super importante, mas não tinha todo esse cenário aí de startups e coworkings e meetups e pitches e todas esses inglesismos que entraram aí no nosso vocabulário. E aí eu topei. Eu era um desses, né, que estava inquieto na carreira tradicional, querendo empreender algo sem ter onde buscar esse apoio. E aí, resumindo a história, a gente criou o Impact Hub, na época era só The Hub, que é um lugar para quem está interessado em fazer isso, encontrar sua tribo e fazer de uma maneira mais colaborativa e tudo mais. Fiquei no Hub até o início desse ano, até março desse ano, e saí, e agora meu próximo passo, né, minha próxima criação é realmente apoiar as organizações, porque eu acho que essa bandeira do empreendedorismo de impacto, ela não vai cair mais, né? Acho que só vai crescer de mãos segurando essas bandeiras. Então, agora eu tenho focado mais em apoiar pequenos empreendedores à margem dos centros urbanos, então, famílias de agricultura familiar, associações indígenas, cooperativas agroecológicas, associações ribeirinhas. Então, tem voltado muito, né, a minha vocação de educação empreendedora para esses públicos e também apoiar grandes organizações que agora finalmente acordaram para a necessidade delas também serem de impacto positivo, né? E não só para os acionistas, mas para todo mundo que está envolvido. Desculpa a novela. Eu acho que isso é muito pertinente. Aí, se me permite, eu queria extrair alguns pontos da sua fala, que eles são extremamente valiosos para os nossos estudantes, né? E para as pessoas que, de alguma forma, compreendem a importância desse assunto. Eu acho que tem uma coisa na sua trajetória que é muito bacana, que é como você acabou notando. Nós que vivemos em alguns centros urbanos, a gente muitas vezes tem o privilégio de poder escolher ver ou não determinadas circunstâncias. E a gente já conversou, eu sou formado em relações internacionais, né? Então,
de alguma forma a gente já conversou bastante sobre isso, a gente tem uma agenda, pelo menos aí desde a década de 90, muito forte estabelecida para identificar problemas que são globais e que são comuns a todos, e estabelecer, gente, metas, né, que inicialmente valeriam para os países, mas que hoje também entram nas agendas das empresas. Essa experiência que você teve na Índia, ela é muito interessante, porque, como você disse, a Índia não tem como você se esconder de alguns problemas, né? Como você falou, da dimensão da mulher, da questão da pobreza, né? Na verdade, na Índia, você tem situações de miserabilidade significativos. Eu me recordo, né, de quando eu estive na Índia, a questão da poluição, né, ela é muito marcante, ela está ali em qualquer localidade. Então, você tem essa possibilidade de você operar internacionalmente e de identificar talvez dois fatores: como a gente pode empreender e como a gente pode educar para o empreendedorismo e o impacto. E eu acho legal que você volta, e você sempre foi uma pessoa, né, que eu conheço, assim, que fala muito do mão na massa, né? Tem nós, professores acadêmicos, e muitas vezes que a gente está ali na pesquisa, mas você sempre foi uma pessoa da ação, né? De colocar a mão na massa. Você acha que nesse sentido, assim, existem tipos diferentes de empreendedor de impacto, né? Quais são essas categorias? Como você se vê hoje, já mais maduro, já tendo passado pela fase da sustentabilidade mais romantizada, da responsabilidade social, aí do empreendedorismo de forma geral, acolhendo essas pessoas, mas agora indo até elas, desses empreendedores que estão à margem? Tem tipos diferentes? Queria que você contasse isso para a gente. Eu acredito que sim, Rafão. E assim, acho que até para entrar nesse papo dos tipos, assim, a gente tem que até dar um passinho para o lado e olhar para o impacto. O que é impacto? Tipo assim, tem um grande amigo que ele fala assim, não, toda empresa causa impacto. Sim, né? Na verdade, tudo causa impacto, né? No sentido mais geral da palavra. Eu lembro quando a gente estava escolhendo, eu comentei que o Impact Hub chamava The Hub, a gente foi escolher qual que seria o novo nome, o pessoal do Japão falou, olha, impacto para a gente não tem conotação positiva, impacto para a gente é terremoto, maremoto, vulcão, isso é impacto. Então, assim, então vamos falar sobre o impacto um pouco. Sim, toda organização causa impacto. O que a gente está falando aqui é sobre intencionalidade e consciência. É saber qual o impacto que você está causando com a sua ação, né? E qual o impacto que você quer causar. E aí você ir num ciclo de o que eu quero causar, eu estou causando, sim, não, e repete. Sim. E algo que é muito interessante que eu presenciei lá na Índia, e hoje eu acabo vendo em alguns lugares aqui do Brasil também, é que o impacto ele é muito interligado em diferentes temas, né? Então, por exemplo, eu falei que a Índia crescia 11% quando eu estava lá, 11,4%, se eu não estou me enganado, o PIB indiano crescia por volta de 2007, 2008. Isso é um crescimento econômico, né? Então, sim, era o surgimento da classe média na Índia. E aí, o que é que acontece? Aumento do consumo. Então, você deu renda, você está eliminando um problema, que é a extrema miséria, mas sem a consciência do meio ambiente, por exemplo, o que eu mais via era incrível, como, né, que era 2008. Eu nasci na década de 80, então eu ainda via muito lixo na rua, coisa que hoje em dia está cada vez menos frequente, né, aqui pelo menos nos grandes centros urbanos, menos do que era, ainda tem. Mas na Índia era assim, montanhas de embalagem de chicletes, de bala, de qualquer coisa. Porque as pessoas não aprenderam que aquilo ali não é igual a casca da banana, né? Não é igual, enfim. Então, impacto é sobre ter intencionalidade e ter consciência do que você está causando. E aí, acho que esse termo, empreendedor social, empreendedor de impacto, empresas B, tem muitos termos para falar a mesma coisa. O que eu acredito é o seguinte, a gente tem uma linha que é do empreendedor de impacto, que é o empreendedor de base, seja ele um empreendedor de base comunitária ou um empreendedor... então, quem que é esse, né? É o pequeno empreendedor que ele faz parte de uma camada da sociedade menos favorecida. Então, ele está lá numa favela,
ou ele está num lugar onde não tem acesso à informação, onde não tem acesso bancário, ele está lá onde ele está fora do sistema, de alguma maneira. E só dele forçar uma microeconomia ali, ele está gerando um impacto positivo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de programas que incentivam esses empreendedores de base comunitária, muito provavelmente está incentivando geração de renda e emprego e movimentação econômica, sem considerar, porque primeiro tem que se resolver algo que é muito básico, né, que é essas pessoas terem condições, inclusive, de alcançarem educação, de qualidade, etc, etc. Então, esse é um tipo para mim, tá? Um empreendedor de impacto que é simplesmente aquele empreendedor de um setor da sociedade menos assistido e que ele tenta vencer por dentro desse sistema. O outro empreendedor de impacto, para mim, é esse empreendedor que busca, por meio do negócio dele, da atividade do negócio dele, do produto, do serviço, da solução que ele cria, realmente resolver uma das várias questões que nós temos para resolver e que o relógio está batendo. Então, você falou aí sobre, né, as relações internacionais, os objetivos globais. É muito interessante que hoje a gente tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que é uma agenda, são metas, a gente atingir, né, o prazo é 2030, e que é para toda a sociedade. Então, tem meta lá que é só de governo? Tem coisa que é só de governo, mas a maioria não. A maioria é desde o CPF a todos os negócios, a academia, sabe, a pesquisa, é todo mundo mesmo, né? Então, assim, para um bom empreendedor, problema não falta, né? E problema vira oportunidade para ser resolvido. Então, e aí, dentro das classificações também, aí você começa a ter as segmentações, né? Então, tem empreendedores de impacto voltado para a saúde, tem empreendedores de impacto voltado para a pobreza. Você começa, então, são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e eles são todos interligados. Uhum. Então, eu costumo falar que eles são quase como um cardápio, sabe? Olha, eu quero usar meu talento a benefício do mundo, eu quero gerar valor para o mundo e tal. Não sei o que eu quero fazer, você não precisa inventar. Aqui um cardápio pronto, escolha do menu, sabe? Você está falando disso, né? Então, a gente tem 17 problemas que são globais. Então, se você está no Camboja, você está na Índia, no México, no Brasil, você encontra, né, em maiores ou menores graus esses problemas. E a partir daí você tem objetivos e metas que os atores podem cumprir, né? Sejam eles estados, sejam eles, como você disse, empresas, CNPJs, organismos da sociedade civil, pessoas e tudo mais. Eu acho muito legal você falar disso, né, para a nossa audiência, os nossos estudantes entenderem que, primeiro, os problemas são interligados. Você está falando assim, olha, eu estava com um problema de geração de renda, de emprego, de recurso material, econômico, eu resolvi esse, mas eu gerei outro, que é o do excesso de poluição. Né? Muitas vezes eu resolvo o problema para uma renda de um determinado gênero, mas eu não atendo ao outro gênero, e, portanto, o empreendedor de impacto é alguém que entende essa múltipla conexão, essas múltiplas faces de um problema. Eu acho muito legal você falar disso, e eu queria que se você pudesse compartilhar alguns exemplos de empreendedores de impacto, né, que você conheceu, de projetos, né, coisas para o pessoal se inspirar e buscar ali, pesquisar e, quem sabe, também contribuir nessas áreas. Legal, tem um exemplo que quem quiser começar pelo começo, né, que aí é o Muhammad Yunus, que acho que o livro dele deve estar até aqui atrás, O Banqueiro dos Pobres, que ele inaugura esse papo do papel dos negócios em causar impacto. Né? Então, igual eu falei, assim, que na minha infância eu ia lá para as ONGs como voluntário, aqui a gente está falando de outra questão. Então, um dos negócios, né, que o Yunus criou, que ficou conhecido, é o Grameen Bank. Era um banco de empréstimo, mas era um banco, ele tinha lucro, porque a única questão é que ele não distribuía esse lucro para os acionistas, o lucro ele é sempre investido na empresa para ela aumentar a atuação dela, mas era um banco que fazia microcrédito, empréstimos pequenos para grupos de mulheres em Bangladesh, e que elas não tinham acesso a crédito, né, a recurso financeiro, e com o crédito coletivo elas conseguiam começar alguma atividade econômica
e os pequenos grupos irem se ajudando e assim elas saindo da linha da miséria. Então, esse é um exemplo clássico que eu acho que, mas que vale a pena ser citado sempre. E ele começou com $28. Então, acho que é importante falar isso, que parece, não, o cara montou um banco. Pô, que exemplo, como é que eu vou montar? $28. Foi o primeiro empréstimo que ele fez. Né? Foi o MVP, né, que o pessoal gosta de falar. Então, o MVP dele foi $28, ele emprestou para um grupo de mulheres, e ele foi avaliar se elas iam ter capacidade de devolver esse dinheiro, o que elas iam fazer com esse dinheiro, se gerar mais dinheiro para elas ou não. Tem alguns exemplos de empreendedores que eu apoiei aqui no Brasil. Então, eu tenho bastante orgulho deles, assim, que eles estão crescendo bastante. É a Solubio. A Solubio, ela é uma empresa hoje grande, ela já está assim, internacionalizando. Eles fazem defensivos agrícolas naturais, biológicos. Então, para falar de uma maneira bem leiga, assim, ao invés da fazenda, eu estou falando de fazendas médias e grandes, estou falando realmente assim, dos produtores de soja, de café, de milho, sabe? Estamos falando eles, ao invés de terem que comprar agrotóxico, né, do exterior, e que poluem lençol freático, que contaminam nossa comida e tal, eles podem produzir o seu próprio defensivo dentro da fazenda deles. Né? Então, eles constroem essa fabriqueta de defensivos e de fertilizantes e de tudo que precisa para a fazenda funcionar. Eu não sou agrônomo, então não sei a profundidade disso, mas eu sei que tem dado muito certo. Então, eles têm conseguido fazer com que grandes produtores agrícolas parem de utilizar defensivos e fertilizantes tóxicos. Isso é bom para o meio ambiente, é bom para a produção, é bom para o bolso do fazendeiro, porque é mais barato, é bom para a gente, que a gente vai ter acesso a alimentos mais saudáveis. Então, esse é um exemplo legal. E tem um outro que participou também de um programa com a gente, que é a PIP. Eles desenvolveram E aí acho que é legal que esses dois exemplos são exemplos que tiveram que ir para a academia, né? Tiveram que fazer pesquisa. A PIP, eles têm, é um dispositivo, é mais ou menos de um tamanho de uma caderneta, assim, pequenininha, que você acopla do lado de um mictório, de um vaso sanitário, e elimina a necessidade da descarga para xixi. Então, você aperta esse dispositivo, tem uma mangueirinha que escorre para dentro do vaso sanitário, com essa solução deles, que vai bloquear o cheiro, vai eliminar as bactérias, os germes e tudo mais. Então, faz com que você reduza o consumo de água. Então, eles estão utilizando isso, por exemplo, para campos de refugiado, onde o acesso à água é muito difícil, para construções onde o uso de água é intenso, são grandes edifícios comerciais, né? Pensa esses grandes prédios, grandes empresas que têm centenas de banheiros, a economia de água que isso gera. E, de novo, é um negócio, né? Então, está economizando água, economizando geração de esgoto, mas, ao mesmo tempo, gerando benefício econômico, tanto para ele quanto para as empresas que contratam. Legal. Então, eu acho que, assim, né, se eu entendi direito, nós estamos falando, de novo, de problemas que são complexos, mas que hoje, no momento, não... eles, de alguma forma, eles visam o lucro, né? Eles visam a empresa crescer, como você disse. Eu tenho um defensivo agrícola, mas que ele não é tóxico, né? Não é artificial, não impacta, como você tem esse exemplo de redução do uso da água e tudo mais. Obviamente, a minha pergunta... hoje em dia se fala muito em ESG, né? Do acrônimo do environment, do ambiental, da governança corporativa, né? da governance e também do social. Como é que esse conceito evoluiu, né? Assim, você falando lá da sustentabilidade, chegou nessa dimensão do ESG, né? E como é que isso se relaciona com essa pauta? Você falou, empresas estão hoje observando mais. Como é que foi essa evolução e como é que você pensa? Você, pelo menos, é muito otimista, né? Eu acho que não vai recuar, eu acho que só vai aumentar. Então... acho que, assim, eu sou realista, na verdade, porque acho que agora nós estamos falando de dinheiro, e é só dinheiro. E no mundo capitalista em que vivemos, a gente não pode tirar isso da equação. Então, vamos lá, sobre a evolução e chegar nesse ESG, a sustentabilidade. Então, o que começou lá atrás, né, no final da década de 60, início da década de 70, movimento ambientalista,
Então, eram os ativistas falando, né, vamos salvar a Terra e tal. Foi só na década de 70, 80 que começou os primeiros textos a falar mesmo de sustentabilidade do jeito que a gente entende hoje, né, do tripé e tudo mais. Quando a gente começa o movimento dos negócios sociais, aí com o Yunus, também é nessa época, né, no início da década de 80, final da década de 70, 78 e tal. Então, a gente começa a ter uma convergência do ativismo para o mundo de negócios aí no início da década de 80. E aí surge esse movimento aí na década de 90 dos negócios sociais, negócios de impacto, 90, 2000. Finalmente, os grandões começaram a acordar para isso. Então, o que a gente vinha, desde aí da década de 70 para cá, quando começou o movimento ambientalista, é que as grandes corporações, elas passaram a ter seus programas de responsabilidade corporativa. Então, era o quê? Não, olha, beleza, né, eu vou desmatar aqui para eu fazer minha atividade econômica, mas eu vou preservar lá alguma outra coisa, ou eu vou pegar parte do meu lucro e vou investir, né, vou apoiar aqui esse teatro, esse centro cultural, essa peça, esse filme. Então, é isso que a gente viu acontecendo. É meio que um toma lá da cá, né? O que aconteceu agora com o ESG? As grandes corporações, na verdade, os grandes fundos de investimento que controlam essas corporações, eles começaram a ver que se a gente não trouxer o impacto que as corporações causam para o centro da sua estratégia, no longo prazo não vai ter mercado mais para essas grandes corporações, porque a gente vai entrar numa catástrofe ambiental que a gente não vai conseguir sair dela, vai mudar tudo. Então, hoje a gente tem a questão das mudanças climáticas, das emissões de carbono, então está todo mundo correndo para ser carbono zero, né? Você vai lembrar, Rafão, da década de 90, que a gente falava do buraco na camada de ozônio, né? Lembro demais, gente. Tudo era sobre isso. Não pode ter determinada geladeira, não pode usar determinado aerosol, desodorante está proibido. Eu lembro disso na infância, tá, gente? Exatamente. Então, assim, o grande problema que a gente tinha no mundo, o risco para a humanidade era o buraco na camada de ozônio, porque ia dar câncer de pele em todo mundo, ia derreter as camadas polares, enfim. Isso foi resolvido, a gente não fala disso mais. Foi resolvido mesmo. A camada de ozônio hoje, ela voltou a um estado que não apresenta risco para a gente mais. E isso foi feito graças a uma aliança global. Então, agora começa uma grande aliança global para um mundo que funcione para todo mundo. E isso não é porque o pessoal, de repente, ficou bonzinho. É porque, do jeito que a banda está tocando hoje, vai ser ruim para todo mundo. Né? Esses bilionários, eles não estão preocupados em, em deixar um legado positivo. Alguns sim, mas a grande maioria está preocupada assim, daqui a 30 anos, como que precisa ser o mundo para eu continuar lucrando? E aí a conta é essa, não dá para a gente utilizar os recursos no volume que a gente utiliza hoje, naturais e humanos, né? Por mais 30 anos, é insustentável. Então, a sustentabilidade entrou agora no centro da estratégia dos negócios. Então, o que eu costumo falar é o seguinte, o ESG é a maneira como as organizações estão sendo redirecionadas, as grandes, para que elas se tornem organizações de impacto, né? Quando eu falo dos empreendedores de impacto, são aqueles que começam com isso desde sempre. Eu comecei porque eu queria resolver um problema. Entendi. O ESG, eu estou otimista com isso, sei que tem muita besteira, né? Falta ainda muito alinhamento, mas pela primeira vez eu estou vendo, e eu tenho acompanhado isso desde a década de 90, de verdade, mas pela primeira vez eu tenho visto assim, uma preocupação real, porque é preocupação com o próprio bolso, né? Não é uma preocupação de aparência apenas. Entendi. Eu achei legal na sua fala você falar assim, não, eu sou um realista. A gente, obviamente, tem um pré-conceito, né, ou talvez uma imagem de que todo mundo que trabalha com responsabilidade social e olhava as questões sociais, ambientais, em outros momentos, eram idealistas. Mas você falou, isso aí já está superado em larga medida lá dos anos 70 e 80, né, quando as pessoas ainda eram mais ativistas. Elas queriam uma mudança no mundo,
elas buscaram os mecanismos acadêmicos e não acadêmicos para encontrar isso, mas que nos anos 2000 para cá, pelo que eu entendi na sua fala, as pessoas olharam de uma maneira muito pragmática. Olha, eu tenho um negócio, eu quero que ele seja sustentável, e aí eu posso, ao mesmo tempo, continuar oferindo lucro, crescendo e tal, mas eu também posso gerar um impacto que, inclusive, favorece esse circuito. E aí, eu estou perguntando isso, porque você fala, olha, então, nós estamos falando de impacto. Como que mede impacto, então? Essa é uma pergunta que, naturalmente, ela vai surgindo. Como é que eu vou medir impacto, seja pensando nesses 3 pilares ou de uma maneira mais geral? Essa é bem difícil. Inclusive, esse é o grande ponto de discussão do ESG atual, porque não tem uma métrica padronizada. Então, hoje é muito fácil para uma corporação falar que ela atingiu o índice ESG, né, X, escolhendo o que ela vai medir. Então, fica fácil, né? No meu critério de beleza, eu me acho lindo. Exatamente. Mas vamos lá, como medir? Então, o primeiro, eu falei que o impacto tem a ver com a intenção, né? Então, e é engraçado porque eu já tive em conferências aqui fora do país discutindo isso, assim, olha, como que a gente separa um negócio que é de impacto de outro que não é? Não sei se a gente pode classificar isso, mas enfim. E no final a gente chega na intenção. Qual que é a intenção da liderança daquele negócio? Por isso que a governança é muito importante. Na hora de tomar uma decisão, o que vai pesar? É só o lucro ou é o lucro mais a capacidade de mudança positiva que aquele negócio vai conseguir fazer? No frigir dos ovos é a intencionalidade mesmo, é a intenção da liderança, que começa com os empreendedores e depois, numa corporação maior, vai para os acionistas e para o sistema de governança deles, que eu não vou entrar aqui. Então, da intenção, você extrai uma ambição. Então, assim, olha, a minha intenção é mudar, aí igual eu falei que tem um cardápio lá dos ODS para escolher, eu gostaria de mudar, então, já tem metas muito claras do que precisa ser feito até 2030. E isso não foi construído por um grupo de idealistas, né, de sonhadores, não, foi construído por um grupo de empresários, cientistas, lideranças políticas, lideranças da sociedade civil, de uma maneira coletiva e durante muito tempo. Então, os ODS, eles são realmente, tem ali os indicadores, né, as metas que precisamos atingir, elas estão muito bem descritas ali. Então, identificando do seu negócio ou do seu projeto, né, o que você quer alcançar, é primeiro entender qual que é a linha de base, qual que é o status. Se eu quero, por exemplo, resolver uma questão que é de saúde de um grupo de mulheres de uma certa comunidade, tá? Eu vou começar por aí. Qual que é o status atual? São quantas? Qual que é o grau de insalubridade que elas estão? Que tipo de insalubridade que é para lá? Então, essa é a linha de base. E aí eu crio a minha ambição. O quanto que eu quero atingir isso? E eu só vou conseguir medir isso fazendo, com a mão na massa. Então, eu opero o meu negócio, o meu projeto, e de tempos em tempos eu vou medir novamente se eu estou atingindo aquilo ou não. Então, a questão sobre medir o impacto, ela não muda muito sobre como negócios medem sucesso, né? Porque se eu estou medindo sucesso, número de clientes, número de a receita que eu tenho, o lucro que eu tenho, perda de clientes, custo para captar cliente. Então, todos esses indicadores que a gente aprende nas aulas de administração é muito semelhante à mecânica, só que a intenção é medir como que eu estou resolvendo aquele problema ou não. Tá? Algo que é muito importante nessa questão de mensurar o impacto é você comunicar a sua ambição no início, publicamente, porque isso faz com que você atraia aliados para te ajudar naquela missão, mas faz com que também você dê a cara a tapa, se assume um compromisso público, né? Então, isso vai fazer com que você não desanime. E depois comunicar os resultados. E fazer isso de uma maneira em iteração. Então, você faz uma, aprende, faz outra, aprende, que é a grande máxima aí da ciência de dados e tudo mais, que é você age, né, mede, aprende, age, mede, aprende, e continua nesse ciclo. Então, no limite, assim, você tem métricas, na verdade, você tem metas globais e métricas muito bem estabelecidas, e o seu negócio de impacto,
ele parte, pelo que eu entendi, de um diagnóstico da realidade que você quer transformar, né? Você estabelece uma métrica no tempo ou numérica, né? Do que você quer alcançar, e você vai fazendo esse processo ali de avaliação, reavaliação constante a partir daquilo que você está trazendo para aquela realidade, né? Então, isso é basicamente o que um empreendedor de impacto ou uma empresa que está querendo gerar impacto faz, é isso. Deveria fazer, né? É. Então, essa é a grande questão do empreendedor de impacto, e é uma questão importante, porque, assim, empreender já não é fácil, né? Um negócio tradicional, um negócio que está ali buscando vender um produto ou serviço, alcançar lucro, distribuir esse lucro. Isso já por si só, né, não é fácil. O empreendedor de impacto, ele tem uma outra camada de complexidade, que é lidar com essa resolução de um problema, né? Então, muitas vezes ele tem um cliente e um beneficiário que não são as mesmas pessoas. Então, por isso que, assim, diversos países já tem na sua legislação uma classificação específica para o empreendedor de impacto, para que ele consiga, inclusive, receber apoios diferenciados, linha de crédito ou redução de tributação, porque ele está ali resolvendo um problema que é de todo mundo, né? Então, vários governos do mundo já despertaram para isso, que assim, olha, se eu apoio esse empreendedor de impacto, talvez eu não tenha que investir tanto assim em saúde, educação, segurança, essas coisas básicas que o governo deveria prover para a gente, né? Mas que, às vezes, se tem outra pessoa fazendo de uma maneira mais ágil que o governo consegue fazer, né, que a gente sabe das limitações do governo, poxa, não seria legal, então, eu dar condições para que essa pessoa seja mais leve para ela fazer isso? Tudo mais Então, ágil, né? Então, você está falando disso, a minha pergunta é assim, beleza, tem determinadas questões, não vamos nem discutir Estado mínimo, né, dentro da perspectiva neoliberal, capitalista, porque aí eu resolvo só algumas questões, né? Mas a sociedade resolve o resto. Não vou nem precisar entrar nesse mérito. Mas nós estamos dizendo assim, de alguma maneira, algumas questões que outros atores públicos poderiam resolver, isso é levado a atores privados, sociais e tudo mais. E eu fico pensando, né, você que tem toda essa trajetória, né, de empreendedor de impacto e que auxilia outros, né? O que um bom empreendedor de impacto precisa ter? A gente fala muito na academia assim, a gente, quando se desenvolve enquanto profissional, né, a gente tem conhecimentos, a gente tem habilidades, a gente tem atitudes, ou a gente tem as chamadas hard skills e as soft skills. O que um bom empreendedor de impacto precisa ter? Além de uma paciência de Jó, né? Mas tem algumas coisas que todo empreendedor tem que ter, né? Eu acho que eu adicionaria uma camada a mais, assim. Então, todo empreendedor ele tem que ter uma visão de oportunidade, que é isso de enxergar a oportunidade onde tem problema e, né, esse radar ligado, assim, para que isso aconteça. Ele tem que ser capaz de mobilizar aí uma rede, ele não vai conseguir fazer isso sozinho, então essa capacidade de se relacionar, se comunicar e tal, acho que isso é importante. Ele tem que ter habilidades de liderança, as diversas que tem aí, então, assim, também de mobilizar pessoas, de convencer, porque, né, não é nada fácil o que ele está fazendo, falando de transformações, então, tem que ter. Aí essa última, acho que se encaixa na quinta, que é justamente a que eu acho que é o grande diferencial, assim. Mas ele tem que ter muita energia, né, como todo empreendedor, porque ele vai levar mais não do que sim. A maioria das pessoas vai julgar que aquilo não vai dar certo, então ele tem que perseverar. E a quinta, que eu acho que talvez seja um diferencial desse empreendedor, que desde o início ele nasce para resolver um problema socioambiental e tal, que é uma compaixão. É realmente assim, ele pensar não só nele. E isso é difícil, porque eu já vi muito empreendedor social, empreendedor de impacto, que não conseguiu abaixar esses desejos egoístas, né, de não, mas eu quero salvar. Né, e que acontece também, né? Então, não, mas eu quero. Cara, mas se tem alguém fazendo, por que não, sabe? Entendi. Então, essa compaixão, ela tem a ver com isso, né? Tipo assim, de eu enxergar algo, né? Eu ter esse amor pelo outro e pelo algo que é para além de mim, e inclusive, muitas vezes, deixar.
Deixar para trás aquilo que é a sua paixão, que é o seu sonho de fazer acontecer, e falar assim, olha, melhor para aquilo ali agora é realmente outra pessoa assumir que ela está fazendo melhor, ou ela vai conseguir fazer e tal. Então, deixa eu ver se eu capturei na sua fala. Eu imagino que para você tratar de um determinado assunto, de um determinado problema, vamos imaginar que a gente tem 17, né, objetivos de desenvolvimento sustentável, de temas diferentes, de educação, trabalho, poluição e por aí vai. O conhecimento que a gente tem imagino que a gente tem que ter um conhecimento básico daquele assunto que a gente vai tratar. Então, não adianta nada eu querer falar de poluição, de agrotóxico, eu não entender absolutamente nada daquilo, né? Então, ajuda muito você ter um conhecimento técnico sobre aquela área. Mas você está trazendo o que a gente chama de habilidades socioemocionais, né? A perseverança, a resiliência, a compaixão, né? Essa capacidade de, obviamente, fazer aquilo para um conjunto maior de pessoas, a consciência de, inclusive, entender quando você está sendo motivado pelo seu próprio ego e quando não, talvez olhar, essa capacidade de olhar por múltiplas áreas um determinado problema, essa visão, vamos dizer assim, holística das circunstâncias. Acho que é isso aí que você, de alguma forma, destacou na sua fala, certo? Que as questões técnicas são recursos que você consegue mobilizar no caminho também, né? Entendi. Então, eu acredito que, assim, sim, ajuda muito. E o empreendedor, ele nunca é, ou a empreendedora, né? Não é uma banda de uma pessoa só, né? Ele não está tocando solo, nenhum deles. Mesmo que tenha uma cara que apareça mais e tal, tem uma rede por trás. É impossível, assim, uma pessoa sozinha tentar fazer uma transformação significativa. E aí, você destacou que um dos seus trabalhos, né, no Hub foi juntar pessoas, né? Você falou assim, eu imagino, você juntava empresas, você juntava organismos que não dão conta daquilo, né? Talvez o poder público, você junta as pessoas que têm vontade de mudar, você junta as pessoas que vão ser impactadas. Esse é o trabalho da sua vida, praticamente, né? E eu gosto muito disso, né? Então, de provocar essa colaboração, tem uma frase que a gente utilizava que eram os aliados improváveis, né? E hoje, a minha atuação hoje, eu fico muito animado quando eu tenho a oportunidade de fazer projetos desse sentido, assim. Hoje tem um termo que é o capitalismo de stakeholder, né? Que é esse capitalismo consciente, que é aquele que considera não só os acionistas como quem deveria capturar valor das organizações, das corporações, mas todo mundo, então fornecedores, colaboradores, a comunidade e tudo mais. Então, nesse contexto, eu fico muito otimista com o meu trabalho agora, porque eu acho que muitas organizações vão despertar para, olha, a gente precisa de criar relações para além das nossas fronteiras internas, né? Então, eu era muito chamado, fui chamado com uma certa frequência para provocar colaboração entre equipes de uma mesma organização. Porque aqui as equipes estão trabalhando em silos e tal. Então, assim, já existe esse desafio interno dentro de uma mesma organização fazer com que o financeiro pare de brigar com o marketing, né? Ou com o jurídico. Agora, imagina quando você extrapola isso e começa a pensar a corporação não como um ator, né, que gera e captura valor para si mesmo, mas que gera e captura valor para aquela comunidade que ele está inserido. Legal. Então, fico muito animado agora com esse momento de provocar esses ajuntamentos aí de pessoas diversas. Legal. A gente está partindo para o final do nosso papo, né? Obviamente, nós somos uma plataforma educacional e você me conhece, eu sou um professor vai fazer 19 anos, né? Um professor universitário. Qual que é o papel da educação no empreendedorismo? Você comentou um pouco na questão da Índia e na sua própria trajetória, né? O que é educação para você? Como é que como é que ela se insere na sua trajetória e como é que ela impacta, obviamente, o empreendedorismo? Nossa, é tudo, né? Assim, tem a questão social de se aprender a se relacionar com o diferente. Então, eu acho que eu tive a sorte de, na minha vida, eu conviver com públicos muito diferentes em todo lugar que eu passei. Então, isso eu acho muito importante. E aí, indo para a educação universitária, digamos assim,
eu acho que eu costumo falar que eu sou deformado em comunicação, quando eu me apresento assim, em palestra. Eu fui deformado em comunicação, porque é isso, acho que a formação, a graduação, ela meio que te deforma sobre uma maneira de pensar e de ver as coisas, né? Então, você que é das relações internacionais, você pode estar trabalhando com outra coisa, mas o seu olhar vai ser, né, orientado aí para quais são as perspectivas globais desse assunto e quais. O meu é sempre voltado a interlocutor, né, mensagem mensageiro, mobilização, engajamento. Então, eu acho que o papel da educação ele tem sim de trazer essa deformação técnica, digamos, né, de pensamento de lógica e tal. Agora, o que eu gostaria de ver, e acho que na minha época era menos frequente, é uma educação que tem um olhar mais aberto para o mundo, né? Então, isso que a gente falou, que a gente estava comparando aqui os centros urbanos do Brasil, que a gente consegue ficar numa bolha e não enxergar os problemas e tudo mais, eu vejo o papel da educação também de formação. Acabou que você trouxe já uma das últimas perguntas que eu sempre faço para o convidado, assim, fala uma frase, né, para reflexão. Eu gostaria que você repetisse essa. O mundo, né, que funcione. Que funcione para todo mundo. Que funcione para todo mundo. Né? Então, assim, essa frase ela é interessante porque ela tem significado em todas as palavras. É um mundo. Hoje a gente usa 1,75 terras de recurso para sustentar nosso estilo de vida. A gente só tem um. Então, é um mundo. Não acredito nesses bilionários que vão colonizar Marte. É mentira. Um mundo. 2. Que funcione. Funcione. Assim, né? Que funcionar. E para todo mundo. É todo mundo mesmo. Legal. Ô, Gabiru, eu queria... nós estamos falando disso e eu acho interessante se destacar, né? Talvez é uma educação que olha menos para o próprio umbigo, né? A gente vê o próprio sistema educacional, ele se torna competitivo, olha, tem poucas vagas, vai lá, você tem que ser o melhor, e de alguma forma acaba que as pessoas olham sempre para si mesmo, para o seu próprio umbigo, né? Então, talvez uma educação que olhe mais para o coletivo, né? Uma educação... E a gente vê isso talvez mais nas escolas do que nas universidades, né? Nas universidades, acho que a gente já chegou no nível de autocentramento e pragmatismo assim, muito danoso, e a gente precisa, obviamente, mudar. Você tem, cara, assim, para quem quer começar? Por onde começar? Já que nós estamos falando... Aí eu vou cair na cilada que você já falou que eu sou o cara do mão na massa, né? Começa fazendo. Assim, mas a minha terapeuta, ela falava uma frase que era: ande que o caminho se abre, né? Assim, então, o movimento ele é importante. Eu acho que começa da intenção, né? Dessa vontade, é isso. Para ter coragem para começar a fazer mesmo e tal, acho que é legal compartilhar essa intenção com outras pessoas e ver quem é que se junta, que aí você começa a ter mais energia, né? E aí é experimentar mesmo, sabe? Não vejo outro caminho que não esse. De uma maneira prática, existem milhares de organizações e caminhos que podem te dar suporte, manuais, e como criar um modelo de negócio, como fazer um pitch, mas na real, assim, você pode passar um ano inteiro estudando e você não vai se considerar pronto para começar, né? Então, Rafael, a gente que é pai, né? A gente sabe que a gente só aprende a ser pai sendo pai, né? Não tem como. É a mesma coisa, assim, tipo, você nunca vai estar pronto. Nunca vai estar pronto. Você nunca vai ter dinheiro suficiente. Vou fazer um pé de meia para eu empreender, para começar. Nunca vai ser suficiente. Você nunca vai ter todo o conhecimento que você precisa. Você nunca vai ter toda a rede que você precisa. Você nunca vai ter todos os recursos que você precisa. Então, ou você começa fazendo, né? E aí, tem até uma palestra que eu dou que é sobre isso, que eu falo, essa pode ser uma fala desesperadora, do tipo, você nunca vai estar pronto, ou libertadora, né? Você nunca vai estar pronto. Então, assim, já estou, né? Cara, no limite você está falando de colocar a sua vontade em ação. É isso. Legal. O Gabiru, André, Maciel, né? Assim, eu queria agradecer esse papo nosso, né? Assim, eu acho que é só um começo. A gente sempre falou de
de você ofertar, quem sabe, em breve, um curso na nossa plataforma, né, sobre empreendedorismo de impacto. Ainda não tem, mas tem outros cursos que podem ajudar a começar a se preparar. Você nunca estará pronto, mas já é um começo. Mas eu, de alguma forma, cara, queria te agradecer muito em nome de toda a equipe da Qualifica, né, e por esse papo nosso legal sobre esse assunto. E eu queria também te parabenizar por essa trajetória resiliente, cara, porque uma coisa é quando o assunto está no sucesso, e aí todo mundo fala, né? Não, eu sempre acreditei. Não, gente, ó, eu acompanho ele há muitos anos. Ele realmente, e algumas pessoas foram vanguarda. E eu agradeço por ter sempre contribuindo aí para essa discussão de alto nível, cara. É isso, eu que agradeço, é muito bom conversar com você sempre, e quanto a Qualifica, estou à disposição também. Uma coisa que é importante é nunca parar de aprender, né? Então, acho que essa plataforma de vocês, ela é uma baita caixa de ferramentas para quem está querendo fazer qualquer coisa, né? Então, eu agradeço demais o convite aí. Ô, gente, então, assim, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está nos escutando. Eu agradeço e espero vocês no nosso próximo episódio. Valeu!